Por que a sua pineal pode estar bloqueada? E se a resposta não for apenas química, mas uma combinação de esquecimentos que foram depositados em seu corpo e na sua história, camadas de ocultação, estruturas de autoridade e hábitos que silenciaram o seu olhar interior? Hoje vamos olhar essa hipótese, uma explicação esotérica, baseada em textos antigos e em práticas de verificação corporal que muitos esqueceram. Vou guiá-lo passo a passo. Antes de continuar, se você quer receber mais práticas como esta, inscreva-se agora. É rápido, e assim você não perde os aprofundamentos que virão. Nos escritos recuperados em Nag Hammadi, entre eles o chamado Evangelho de Felipe, há uma visão de origem e de ocultação diferente da narrativa dominante. Nessa linguagem existe uma mônada, uma fonte primordial de luz ou de ser, que fragmentou-se e deixou sinais dentro do corpo e da consciência. Entre essa origem e o humano que caminha pelo mundo, os textos descrevem camadas intermediárias. Um demiurgo, responsável por uma ordem aparente, e os arcontes, entidades ou forças que regulam e, sobretudo, escondem. Essa cosmologia não é a mesma dos evangelhos canônicos. É uma corrente particular, gnóstica, que utiliza imagens fortes para explicar por que muitos não enxergam aquilo que lhes pertence por natureza. Quando falamos da pineal aqui, precisamos distinguir duas coisas. Do ponto de vista médico, a glândula pineal regula a produção de melatonina e participa do ciclo sono-vigília. Mas, na linguagem esotérica que vamos usar, pineal é também um símbolo do terceiro olho, um centro de percepção que permite ver além das aparências. A ponte entre esses dois usos não é uma comprovação científica. É uma hipótese simbólica e prática. Segundo os textos gnósticos, marcas, ritmos e bloqueios no corpo exterior refletem um estado interior que pode impedir essa percepção. O mecanismo fisiológico preciso pelo qual forças espirituais afetariam a pineal é indefinido. Aqui tratamos de uma proposta de leitura espiritual e de exercícios de autoverificação, não de diagnóstico médico. Se você tiver qualquer sintoma físico ou psicológico preocupante, procure um profissional de saúde. Então, o que pode estar impedindo a sua pineal de funcionar? Entenda, de permitir uma percepção mais ampla. Neste roteiro, proponho 3 possíveis vetores de bloqueio, apresentados como marcas, que os textos atribuídos a essa tradição descrevem como pontos de contato com a origem. Eles são a base do crânio, origem, a lateral externa da mão, percepção, e o centro do externo, comando. Não estou dizendo que a presença ou ausência dessas marcas é uma sentença. Segundo a tradição, elas são indicadores, chaves simbólicas e práticas que ajudam a pessoa a reconhecer algo que já está latente nela. Vamos explorar cada uma, e em seguida, eu vou conduzir você a uma verificação suave e orientada. A primeira marca, a base do crânio, é descrita como uma dimensão de origem, um ponto onde a linha que vem do alto toca a carne. Em termos simbólicos, é onde a mônada sussurra. Aqui você nasceu da fonte. Quando esse ponto está fechado ou insensível, a sensação geral é de desconexão, pensamentos obcecados com o mundo externo, dificuldade de sentir presença e uma tendência a se identificar apenas com papéis e narrativas externas. Em linguagem corrente, você pode sentir que algo não está centralizado, que a intuição não aparece com naturalidade. A segunda marca, a lateral externa da mão, é mais surpreendente. Nos textos, a mão lateral é vinculada à percepção. É como se a visão interna tivesse um campo de recepção através da pele e dos gestos. Em termos práticos, isso significa que, ao tocar ou sentir essa lateral, é possível ativar canais de segunda visão, pequenos portais sensoriais que não precisam de olhos físicos. A experiência pode ser sutil, uma sensação de formigamento, calor, leve vibração, ou simplesmente uma nova clareza em relação a algo que você vinha questionando. A terceira marca, o centro do externo, é o centro do comando,
o lugar onde a vontade e a autorização se encontram. É o ponto onde decisões profundas nascem. Para muitos, esse lugar está revestido de velhas ordens: aceitar o que lhe foi dito, obedecer ao que a tradição determina, delegar a própria voz. Quando o centro do externo está anestesiado, a pessoa tende a buscar líderes para validar todas as suas escolhas e perde a confiança na sua própria direção interior. Essas três marcas, lidas sob a ótica gnóstica, funcionam como uma rede. A base do crânio conecta a origem, a lateral da mão abre a percepção, o externo confere comando. Se essa rede está interferida por camadas de ocultação, estruturas de poder que padronizam a visão, hábitos mentais que chamamos aqui de arcontes, a pineal, no sentido simbólico do terceiro olho, fica pouco disponível. Importante reforçar: isto é uma leitura simbólica. A ligação direta entre essas marcas e a função fisiológica da pineal é uma hipótese espiritual, não uma explicação clínica. Agora eu convido você a uma verificação corporal suave. Faça isso sentado ou deitado, onde se sinta seguro. Não force nada. Cada sensação é legítima. Se em algum momento se sentir mal, pare e procure ajuda. Esta prática é uma verificação, não um tratamento. Primeiro passo: ancoragem. Coloque os pés firmes no chão, se estiver sentado. Traga a atenção para a respiração. Respire 3 vezes de forma lenta e profunda pelo nariz, deixando o abdômen expandir, e solte pela boca com suavidade. Sinta o corpo como um vaso, uma paisagem que guarda memórias. Segunda etapa: base do crânio. Leve as palmas para a nuca, encontrando a base do crânio com os dedos. Não pressione forte. Deixe o contato ser apenas um toque acolhedor. Sinta a textura da pele, a temperatura. Respire 2 vezes enquanto mantém as mãos ali. Observe. Há alguma diferença de sensação entre os lados? Há calor, formigamento, tensão ou talvez nada? Tudo isso é informação, não julgamento. Segundo os textos, este ponto guarda eco da origem. Em termos práticos, sua sensibilidade é um indicativo subjetivo do grau de conexão que você tem com essa fonte. Se não sentir nada, não conclua que algo está errado consigo. Apenas registre a ausência e prossiga com calma. Terceira etapa: lateral externa da mão. Estenda uma das mãos na sua frente com a palma voltada para baixo. Toque com a outra mão a lateral externa, aquela parte da mão entre o polegar e o pulso, onde a carne parece mais fina. Faça toques circulares suaves, como se estivesse desenhando um pequeno aro com o dedo. Respire profundamente. Observe. Ao tocar aqui, alguma imagem surge? Alguma vibração? Às vezes surge um pensamento repentino, uma palavra, uma memória que parece deslocada. Observe sem se agarrar. Nos escritos, este lugar atua como antena. A experiência é muito individual. Para alguns, uma leve corrente. Para outros, nada perceptível. O importante é a prática repetida, não a expectativa de espetáculo. Quarta etapa: centro do externo. Leve a mão ao tórax e encontre o centro do peito, o osso onde o coração fala sua linguagem mais bruta. Pressione com a ponta dos dedos com carinho, sem forçar. Respire e sinta se há resistência, calma, dor ou um alívio súbito. Nos textos, este centro governa o comando, a autorização de ser e agir. Se esse ponto estiver tenso, a sensação interior costuma ser de indecisão ou dependência de validação externa. Entre cada etapa, volte à respiração. Permaneça presente e registre as sensações como dados, não como diagnóstico. Muitas pessoas relatam reações mentais imediatas, pensamentos que tentam desacreditar a experiência. Isso é bobagem. Estou me iludindo. Isso pode ser perigoso. Segundo a tradição que estamos citando, essas reações são justamente o que os textos chamam de arcontes, não necessariamente entidades exteriores com forma definida,
mas padrões de pensamento e mecanismos psicológicos que defendem a ordem estabelecida. Quando surge esse tipo de pensamento, a estratégia é simples e prática. Observe sem discutir, como se você fosse um campo que registra, e retorne ao corpo. Se você responder com raiva ou tentar provar algo, a narrativa interna se acirra. Se observar com curiosidade, o movimento tende a passar. Um ponto crucial: não confunda resistência com fracasso. É comum que, ao colocar as mãos nesses pontos e respirar, venha uma enxurrada de pensamentos descrentes ou memórias desconfortáveis. Isso não significa que o processo está falhando. Muitas vezes é a prova de que algo foi ativado. Permita-se esse desconforto como parte do caminho de reconhecimento. Chegamos então à ativação simbólica. Antes de pronunciar a declaração que proponho, um aviso. Isto é uma prática simbólica e espiritual. Observe suas sensações. Não a transforme em diagnóstico médico. Se você já sofre de instabilidade psíquica, alucinações, crises de ansiedade intensas ou qualquer condição clínica, busque apoio profissional. O que virá a seguir é uma frase curta, ritualística, pensada para alinhar intenção, corpo e palavra. Use-a com responsabilidade. Quando estiver pronto, coloque novamente a mão na base do crânio, a outra levemente na lateral da mão e, se desejar, uma terceira mão, ou simplesmente a palma sobre o externo. Respire profundamente, lembrando que cada palavra deve ser dita com presença. Em voz clara e com intenção, repita devagar. Eu reconheço minha origem. Eu ativo minha percepção. Eu declaro meu comando. Não espere efeitos espetaculares. A proposta é que a palavra funcione como um selo de reconhecimento. A repetição estabelece um novo ritmo. Você pode dizer estas frases 1, 3 ou 7 vezes. Faça o que for confortável. Algumas pessoas sentirão calor, um leve tremor, uma sensação de alívio no peito, imagens rápidas, sonhos mais vívidos à noite. Outras poderão não sentir nada de imediato. Tudo isso é possível e legítimo. Não transforme experiências subjetivas em provas absolutas. Aqui estamos recolhendo sinais. Após a declaração, permaneça alguns minutos em silêncio, ainda atento à respiração. Observe o que muda. Talvez uma calma mais ampla, um pensamento menos insistente, uma imagem que retorna. Registre sem rotular. Se na sequência surgir ansiedade intensa, perda de contato com a realidade ou sintomas somáticos intensos, interrompa a prática e procure um profissional de saúde. Esta prática não substitui acompanhamento médico ou psicológico. Uma pergunta que você pode estar fazendo agora é: e os arcontes? Como lidar com eles na prática cotidiana? A principal recomendação é simples e contínua: reconhecimento. Cada vez que um pensamento sabotador surgir, acolha-o e volte ao corpo, à respiração e à palavra. Não se trata de travar uma guerra contra si mesmo, mas de reorientar a atenção. Práticas regulares de ancoragem, como meditação, caminhadas conscientes, leitura crítica e vínculos comunitários saudáveis, enfraquecem os padrões que nos impedem de perceber. Outra dimensão importante é a crítica às estruturas. Muitas tradições e instituições historicamente centralizaram a autoridade espiritual para manter um certo controle. Isso não é necessariamente a culpa de pessoas individuais, mas de sistemas que padronizam o acesso ao sagrado. Reconhecer que existiram e existem mecanismos que desencorajam a verificação direta é parte da libertação. A proposta aqui é recuperar a autonomia, verificar por si, sem depender exclusivamente de intermediários. Ao mesmo tempo, isso não significa isolamento. A experiência espiritual segura prospera em comunidade responsável, com diálogo e responsabilidade mútua. O que você pode esperar ao persistir nessa prática? Não prometo milagres. O que proponho é uma mudança de sensibilidade. Maior capacidade de notar, mais confiança para dizer: isso sou eu.
e uma diminuição da necessidade de delegar inteira autoridade. Ao repetir a verificação e a declaração, você pode começar a perceber pequenos deslocamentos, menos ansiedade diante de julgamentos, sonhos que parecem conter mensagens simbólicas, uma sensação mais clara de direção nas pequenas escolhas. Esses são sinais de reabilitação interior, não garantias de qualquer fenômeno extraordinário. Antes de concluir, quero reiterar os cuidados. Não use esta prática como substituto de tratamento médico quando houver necessidade. Não interprete a ausência de sensações imediatas como incapacidade espiritual definitiva, e não permita que a busca por experiências o afaste de suas responsabilidades sociais, familiares ou profissionais. Se sentir que um processo interno está ficando pesado demais, busque a ajuda de um terapeuta ou médico. A espiritualidade responsável caminha junto com o cuidado clínico quando este é requerido. Se, ao seguir esta verificação, você percebeu algo, mesmo que muito sutil, escreva reconhecimento nos comentários. Compartilhe sua experiência com cuidado e respeito à sua privacidade. Em conteúdos futuros, eu trarei práticas complementares, exercícios respiratórios para aprofundar a ancoragem, pequenas jornadas de diálogo interior para enfrentar os arcontes e leituras dos textos de Nag Hammadi, contextualizadas para a vida cotidiana. Nenhuma promessa de resultados garantidos. Apenas ferramentas para que você possa testar e verificar por si mesmo. Em resumo, o que pode estar impedindo sua pineal de funcionar não é só uma disfunção isolada da glândula. Na linguagem esotérica que exploramos hoje, trata-se de um conjunto de fatores: marcas internas não reconhecidas, hábitos que anestesiaram pontos-chave do corpo e padrões de pensamento que protegem uma ordem estabelecida. A partir dos textos gnósticos atribuídos a Jesus, a proposta é que essas marcas podem ser verificadas no corpo e que, reconhecidas, abrem caminhos para uma percepção mais autêntica. O mecanismo preciso, se houver, entre essas marcas e a função fisiológica da pineal é indefinido. O que nós oferecemos é uma prática de reconhecimento e responsabilização espiritual. Se este vídeo tocou algo em você, inscreva-se no canal se ainda não o fez e ative a notificação para o próximo encontro, onde vamos trabalhar mais profundamente com a respiração e a linguagem simbólica do corpo. E, por favor, seja cuidadoso consigo mesmo. Preserve a conexão com profissionais de saúde quando necessário. E mantenha suas práticas dentro de um contexto de comunidade e responsabilidade. Obrigado por estar aqui, por testar, por verificar. Se você sentiu algo, escreva reconhecimento nos comentários. Vamos construir uma comunidade de testemunho e de respeito. Nos vemos no próximo vídeo, onde seguiremos abrindo caminhos seguros para recuperar o olhar interior que é seu por natureza.